nessa aula iremos falar sobre a função e o gráfico da velocidade por tempo. Mas antes gostaria de fazer uma breve revisão do ponto onde paramos, que foi a aceleração. Vocês não precisam copiar esse slide aqui, porque é o conteúdo da nossa última videoaula, na aula da onde paramos. Então vocês já estão com esse conteúdo aqui no caderno, só que eu estou colocando ele novamente aqui para que eu possa fazer uma breve revisão e então introduzirmos a matéria nova sobre velocidade. Falamos na nossa última aula aqui sobre a ideia de aceleração. O movimento uniformemente variado, ele vai ter como característica diferencial do movimento uniforme o seguinte. Lá no movimento uniforme, vimos que a velocidade era sempre constante. E se a velocidade era constante, então não havia aceleração, uma vez que a aceleração vai ser a relação da variação da velocidade pela variação do tempo. Quando você começar a ter uma velocidade variando de forma uniforme ao longo do tempo, então você vai ter a aceleração. Então a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade pela variação do tempo, tá? Mas aqui de forma uniforme. Eu trabalhei com vocês então um exemplo, né, de um corpo que parte do instante de 0 segundos a uma velocidade 0 e depois, conforme vai passando cada segundo, 1, 2, 3, 4 segundos, a velocidade dele vai variando sempre de 5 em 5 metros. Então, metros por segundo. Tá? Velocidade sempre vai ser uma relação de distância, deslocamento por tempo. Então, eu tenho aqui, ó, 0 metros por segundo, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. Então, ele está variando aqui de forma uniforme, a velocidade, ao longo de um tempo também uniforme. Então, nós vimos, né, fizemos esse cálculo aqui, pegamos lá, vimos que se a variação da velocidade pela variação do tempo, eu pego a velocidade final e diminuo pela velocidade inicial e divido pelo tempo final menos o tempo inicial. Daí vou ter então aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Eu falei para vocês tomarem cuidado porque a aceleração sempre vai ser uma unidade aqui ao quadrado, pois vocês vão perceber que o tempo, ó, está aqui em cima e está aqui embaixo. Então eu tenho duas vezes esse tempo aqui, então tem que elevar ele ao quadrado. Tranquilo? Então, a característica aqui da aceleração é que ela vai ser constante e a velocidade vai variar de forma uniforme. Tendo isso em mente, agora eu vou introduzir a ideia da função horária da velocidade e vamos trabalhar o gráfico, mas a partir desse mesmo exemplo aqui. Tá? Então, eu vou dar prosseguimento a partir desses dados. Agora sim, o que eu passar a falar dos próximos slides, vocês podem copiar. Esse slide aqui vocês já possuem no caderno, não precisam copiar novamente, tá? Porque já é o conteúdo daquele último vídeo. Agora sim, o que eu passar, vocês vão copiar. Aqui eu coloquei os dados na forma de tabela do que fizemos lá dos cálculos. Então eu coloquei aqueles valores da reta aqui, vocês podem perceber que é os valores da velocidade, do instante, do tempo, e construí aqui um gráfico. Tá? Então tudo que está aqui vocês devem copiar no caderno. E vou trabalhar com vocês aqui também o processo de desenho do gráfico e de criação da formulazinha aqui da velocidade. Nós já vimos, então, como que a gente calcula a aceleração. Vimos que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Mas agora, e a função horária da velocidade? Como que nós determinamos, então, a função horária da velocidade? Eu falei calcular a velocidade, mas você já sabe calcular a velocidade, né? Velocidade é sempre o deslocamento pelo tempo. Agora, no movimento uniformemente variado, como que nós chegamos aqui na função horária da velocidade? Será essa formulinha aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu coloquei aqui os dados. Se eu quiser, então, calcular ter a função horária da velocidade para eu conseguir descobrir qual vai ser a velocidade em qualquer instante, eu vou precisar, então, utilizar essa formulinha aqui. Mas antes, vamos então ver como que a gente desenha esse gráfico. Vocês já sabem que no gráficos aqui de física, nós iremos sempre colocar o eixo horizontal, que é o eixo x, como sendo a função do tempo. E o eixo vertical fica como o eixo, seja do deslocamento, seja da velocidade, da posição, sempre na vertical. Tá? Não esqueçam, isso é uma convenção. Você sempre deixa o tempo aqui no eixo horizontal. Então, olha só. Quando eu estou no instante de 0 segundo, minha velocidade é igual a 0. Quando eu estou no instante de 1 segundo, minha velocidade é 5 metros por segundo.
Quando eu estou em 2 segundos, vai ser 10. Em 3, 15. Em 4 segundos, 20 metros por segundo. Ou seja, se vocês olharem aqui, a gente fizer o cruzamento, isso aqui é um gráfico de uma função no primeiro grau. Então eu vou desenhar aqui, vou dar uma pausa para fazer o desenho e depois vocês passem aí para o caderno. Fiz aqui então, né, a junção das linhas, dei uma pausa, né, para o vídeo não ficar muito longo, vai ter alguns momentos que fazer isso, porque senão o vídeo fica enorme aqui. Então a gente consegue juntar esses pontos, tá? Tô faltando até aqui o ponto do 0 com 0. Beleza, então eu tenho aqui, ó, essa junção desses pontos. Aqui vai me dar um gráfico de uma reta. Então se eu posso pegar aqui e traçar uma reta para ter o do gráfico aqui de uma configuração do primeiro grau, que vai ser o de velocidade por tempo. Só por esse gráfico aqui já é possível traçar uma diferença entre o gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado. Se vocês passarem as páginas aí para trás no caderno de vocês, vocês vão lembrar que lá no movimento uniforme, o gráfico de velocidade por tempo era uma reta constante, porque a velocidade era constante, então, e não havia aceleração. A aceleração é nula. Agora nós temos o quê? Que a velocidade vai variar de forma uniforme, então o gráfico vai ficar com essa cara aqui, e a aceleração vai ser constante. Então, se eu tiver que fazer um gráfico de aceleração, nós já vimos, né, no slide anterior que eu coloquei lá, que nós fizemos, que ele vai ser constante. Então, vai ser, né, ele está sempre 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai ser uma reta deitada aqui na horizontal. E o gráfico de posição por tempo, nós iremos ver depois, quando nós trabalharmos a questão da posição, nós vamos ver que ele vai ser uma parábola, vai ser uma função do segundo grau. Coloquei aqui também uma definição para vocês colocarem aí no caderno para ficar mais, né, bem explicado, que é o seguinte, né, que a relação entre a velocidade e o tempo no movimento uniformemente variado é uma função cujo gráfico é uma reta. Nesse caso, a aceleração positiva do corpo vai determinar uma reta crescente. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vou deixar aqui para vocês terem um conceito bem detalhado aí. Agora, como que nós podemos fazer a função da velocidade para esse problema aqui? Eu sei a velocidade inicial, sei a aceleração. Então, eu consigo saber aqui a velocidade do corpo em qualquer tempo. Né? Basta substituir esses valores aqui. Então, podemos pegar então, o valor da velocidade inicial, que nesse problema aqui vai ser 0. Você vê que a velocidade inicial aqui é 0 metros por segundo. Nem sempre vai acontecer isso, vai ter problemas que ele vai falar que a velocidade inicial do corpo é, sei lá, 10 metros por segundo, 8. Pode falar também que a velocidade inicial está em km por hora. Então, sei lá, um carro que está a 60 km por hora numa pista, né, ele vai dizer que será essa é a velocidade inicial, que foi onde começou a marcar. Tá? Depois nós vamos ver nos exercícios, né, que vai ser no próximo vídeo, como que a gente faz esses tipos de conversão. Você já sabe converter km por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para km por hora. A gente trabalhou isso em sala, mas depois eu vou revisar isso com vocês. Nós vamos ver alguns problemas aqui de como que a gente aplica, a gente faz o cálculo da aceleração, ver a velocidade inicial, como que a gente pode tirar isso do gráfico por o problema, ou do problema para o gráfico. Isso a gente vai ver nos exercícios. Tá? Meu objetivo aqui é que vocês, nessa aula aqui, tenham essa bagagem conceitual. Então eu vou fazer aqui a substituição. Ó. Se eu tenho a velocidade, eu quero saber, por exemplo, a função horária da velocidade a partir da velocidade inicial da minha aceleração multiplicada pelo tempo. Então é só a gente colocar aqui os valores e substituir na nossa função. Temos aqui então os valores da velocidade inicial e da aceleração. Lembrando que a aceleração está aí no caderno de vocês do slide anterior que nós já fizemos. Nós já aprendemos como calcula a aceleração. Vimos que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então é só substituir esses valores aqui na nossa função horária. Chegamos aqui então à nossa formulinha da velocidade, né, da função horária da velocidade, para o movimento uniformemente variado, para esse problema aqui, tá? A velocidade vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo. Nesse caso aqui, somente nesse caso, onde você tem uma velocidade inicial 0, você poderia simplificar isso aqui, poderia dizer que velocidade é igual a 5 vezes t.
tá? 5 vezes o tempo. Porque nesse caso você não tem uma velocidade inicial partindo de algum ponto que você precise somar, tá? Mas isso acontece somente quando a velocidade inicial for zero, tudo bem? Então somente para esses tipos de situações aqui. No geral, você sempre vai ter uma velocidade inicial com algum valor, você vai ter que somar com a aceleração, que você pode tanto descobrir quanto o problema pode te dar, vezes o tempo. Se eu quisesse, por exemplo, saber aqui, ó, quando eu tiver em 5 segundos, né, que aqui o gráfico não dá para desenhar mais, pelo espaço que está aqui no slide, mas olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 segundos. Se eu tivesse um tempo de 5 segundos, qual seria a velocidade? Muito simples, né? Eu pegaria aqui, eu substituiria o tempo aqui de 5, multiplicaria por 5, né? Esse 5 aqui de 5 metros por segundo ao quadrado. Então 5 vezes 5, 25. Então a velocidade aqui seria de 25 metros por segundo. Quando são situações e valores muito pequenos, é fácil, você já até deduziria. Fala assim, poxa, se eu coloco aqui o 5, é óbvio que eu somaria mais 5, porque a cada segundo eu estou somando 5 metros por segundo na velocidade. Mas se eu, por exemplo, perguntasse para você, daqui, sei lá, 500 segundos, então é mais prático você substituir aqui na fórmula, tá? Se eu tiver uma velocidade inicial como ponto de partida, aí eu vou ter que considerar, né, ele aqui na fórmula para somar com esse valor do tempo que vai estar multiplicando pela aceleração. Beleza? Então, eu fecho aqui essa aula. Eu queria mais fazer com vocês uma recapitulada lá da aceleração, que vocês já estavam aí anotado, a nossa última aula, e fechar aqui a parte, né, introduzir com vocês, na verdade, o conteúdo de velocidade, falar com vocês sobre a funçãozinha horária da velocidade, e para que a gente possa, então, agora trabalhar os exercícios no nosso próximo vídeo. Então, assistam aí o nosso vídeo de resolução de exercícios. Até mais!